que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa desencarne, que assim seja. a piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. A. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas e, quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tendo certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência. A que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência alma. Tentei conservá-los indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vaza fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se abeceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta o constrangimento natural do sofrido, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança ao irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido por vezes, de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por ter-lhe enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mais celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã, e cujos benefícios ela prepara e enobece. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Oração
coração ame Cristo, que todos se sintam bem mais uma vez nesta casa, amparado pelos bons amigos espirituais, que Jesus, nosso mestre, nosso guia, ilumine a todos mais uma vez essa noite. O texto que foi lido se chama A Piedade. É um texto maravilhoso, talvez um dos mais bonitos que eu tenha escutado nessa casa nesses 14 anos que eu estou aqui. Ele foi tirado do livro Evangelhos, que é segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Ele está no capítulo 13, cujo título é Que não saiba a sua mão esquerda, que dê a sua mão direita. Esse título ele foi tirado da Bíblia, do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 1 ao 4. A piedade. Para começar a falar da piedade, eu vou dizer para vocês sentimentos que as pessoas têm que acham que é piedade e não é. Vou começar falando da pena. A gente tem que tomar muito cuidado com esses termos assim, ó. Eu tenho pena, coitadinho. Que é muito perigoso esse termo, dependendo do sentimento que a gente tem. Porque quando a gente fala isso, a gente tem que tomar cuidado se esse sentimento do coitado, da pena, se a gente não está se colocando acima daquele que está sofrendo. Tipo um morador de rua, um pedinte, ou alguém que está passando por uma situação difícil. E a gente fala isso, coitado, olha, está sofrendo. Isso não é piedade. A gente tem que tomar cuidado com isso. E esses sentimentos, dependendo como a gente está sentindo, eles não são bons. Então eu vou explicar o que é piedade. Piedade é compaixão pelo outro que está sofrendo. Piedade é se colocar no outro quando o outro sofre. É se comover, é se mover, é querer ajudar o outro. Como é que a gente vai saber a diferença se uma coisa é pena ou se é piedade? Se você tem um sentimento, e esse sentimento que você tem, ele dá vontade de ajudar aquele que sofre, isso é piedade. Se você tem um sentimento e não dá vontade de ajudar aquele que sofre, isso é pena. E aí, o sentimento de pena, ele é muito perigoso. Tem um livro, eu comecei a ler, eu não terminei ainda, de uma psicoterapeuta. Ela faz terapia de vida passada e que uma parte do que ela escreve sobre os pacientes dela. E um dos casos do paciente que ela atendeu é uma moça e aconteceu a seguinte situação. A moça, bem vestida, passou e tinha um mendigo e ela falou assim, coitado, né? Mas assim, um certo ar de arrogância, um certo ar de quem estava olhando de cima para baixo. Nesse momento que ela falou isso, um dos espíritos que estava próximo a esse mendigo, que estava atacando, que de certa forma também fazia com que ele vivesse aquela situação, saiu dele e se grudou nela. Se grudou a ela e começou com a gente chama, com uma obsessão simples, com uma perseguição simples, e aquilo foi piorando, a vida dela foi se atrapalhando, ela foi tendo dificuldade, perdeu o emprego, e quando estava praticamente assim à beira da loucura, ela foi fazer um tratamento com essa psicoterapeuta chamada Edith Fiore, que escreveu esse livro, Terapias, né, da possessão dos espíritos. E aí, fazendo tratamento, lá na frente o espírito vinha dizer como isso aconteceu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse sentimento que às vezes a gente acha que são bons e não são. A piedade é diferente. A piedade é como no caso do bom samaritano. Vocês lembram, né, da parábola do bom samaritano? Descia um homem, né, de Jericó, lá de Jerusalém para Jericó, e ele foi assaltado, machucado e jogado à beira de uma estrada.
Passou um sacerdote, olhou, ficou com pena, mas não fez nada, foi embora. Passou um levita, ficou com pena, mas não fez nada, foi embora. E passou um samaritano, que era considerado pessoas de má vida, ele parou, se apiedou do homem, se comoveu, pegou esse homem, né, cuidou das feridas, levou com a estalagem, ainda deu dinheiro para que ele passasse a noite e até o dia seguinte ficasse sob cuidado para não sofrer mais. Isso é piedade. E aí a gente olha para a situação dos nossos irmãos, do que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, e talvez a gente comece a compreender um pouco. O que está movendo as pessoas a fazerem PIX, a arrecadarem donativo, a se preocuparem com aquele povo que sofre? É a piedade. A piedade que mexe com o sentimento das pessoas, porque quando vem as situações daquelas pessoas perdendo tudo, as pessoas chorando, as pessoas perdendo parente, perdendo filho, pai, mãe, bate esse sentimento de piedade, se comove e isso movimenta o que nós chamamos a caridade. A caridade é um sentimento muito bonito, mas ela é uma ação. Para a gente fazer a caridade, no primeiro momento a gente tem que ter algo que movimente para a gente fazer a caridade. E esse sentimento é a piedade. Por isso esse texto tão comprido, e uma palavra tão pequena, mas tão importante. Ela é fundamental. Se alguém for fazer caridade e não tiver antes um sentimento de piedade, de comoção, de vontade de ajudar aquele outro, dificilmente vai fazer a caridade de forma correta. Por isso que em alguns momentos, as caridades que são feitas, elas mais ofendem do que ajudam. Porque coloca quem está dando num patamar acima, ou rebaixando aquele que está recebendo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque nós somos iguais. A única diferença nossa, daquele que está passando dificuldade, daquele que sofre, é que nesse momento, ou nessa vida, ou nessa encarnação, a gente não está passando por essas dificuldades. Mas o nosso irmão está. A gente não sabe ali na frente o que vai acontecer com a gente e nem lá no final da vida. Aí o texto fala assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. É verdade. A piedade faz brotar no sentimento da gente algo que faz uma diferença muito grande, nos move a querer ajudar. E ela faz e antecede a caridade. Deixai que vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Enternecer, se não tiver o nosso coração envolvido, a gente não vai fazer a caridade e a gente não vai se apiedar. O sentimento mais apropriado a fazer que propriedades, domando em vós o egoísmo e o orgulho. Por que a piedade, ela doma o que tem de pior na gente? O nosso egoísmo, o nosso orgulho. Vou dar um exemplo assim, qualquer um de nós que está aqui, está saindo para fazer alguma coisa que gosta muito, um lazer, ir numa festa, ou assistir futebol, ou ir visitar a família, fazer algo legal que programou. Quando você está saindo, aquela pessoa para na frente de você assim: minha mãe está doente, está passando mal, meu filho está passando mal, me ajuda a levar no médico, me ajuda a socorrer. E aí fica aquela disputa dentro de você. O egoísmo de que quer ir lá para o lazer, ou a piedade que já começa a despertar e quer ajudar. Qual dos dois vence? O egoísmo ou a piedade? E aí, muitas vezes a piedade já vence, porque a gente pensa assim: nossa, coitado, poderia ser eu no lugar dele, poderia ser minha mãe, poderia ser o meu filho. A gente já consegue se colocar no outro. Por isso que ela doma, no caso, o egoísmo. A piedade também doma o orgulho. Nessa mesma situação, a gente está saindo para uma festa, para algo que a gente quer fazer muito, e a mesma pessoa vem e pede, e aí, de novo, aquela disputa.
A piedade que quer ajudar essa pessoa, ou o orgulho que diz assim, nossa, por que ele não chamou o Uber? Por que ele não se organizou? Porque o orgulhoso é assim. O nosso lado orgulhoso é assim. A gente tem sempre a solução para o problema do outro. Desde que isso não implique em a gente ter que ajudar. Vocês entenderam? Então, é fundamental a gente ter esse sentimento da importância que tem a piedade, da importância de olhar para o outro, da importância de se colocar no lugar do outro. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a quem toda a sua vida praticou o divino Messias, ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. A devoção, o devotamento, o esquecimento de si mesmo. Muitas vezes seria importante a gente esquecer um pouco da gente, do nosso ego, das nossas coisas e olhar para o lado. Não só nesses momentos. Claro que é muito bonito o que está fazendo, né, o povo de Santa Catarina, que está fazendo o povo do Brasil, nessa ajuda, nessa preocupação com os irmãos do Rio Grande do Sul que sofrem. O problema é que daqui a pouco isso vai sair da mídia e a gente volta ao normal. E parece que a gente esquece de ser caridoso. Isso tem que ser sempre. Isso que a gente está vendo agora deveria ser sempre. Não precisando que a mídia faça propaganda, anuncie, mostre as situações. Quando a gente olhar essa situação, ver essa situação do nosso lado, a gente se preocupar com o outro. O que o outro está sentindo, se colocar no lugar dele. Só assim nós vamos melhorar tudo ao nosso redor. E isso também cabe às companhias espirituais que trazemos. A gente vai ter que olhar para essas companhias que trazemos, que muitas vezes a gente diz assim, nossa, esse espírito está me incomodando, está me atrapalhando a vida. A gente tem que lembrar que é como aquele que ainda não gosta da gente. E a gente tem que ter piedade e entender que aquela pessoa é doente. E se somos nós que ainda não gostamos de alguém, o doente somos nós ainda. Porque um dia isso não vai mais existir. Um dia o mundo vai ser assim. Vai ser de compaixão, vai ser de piedade, vai ser as pessoas se ajudando. E aí a gente não vai ver mais fome, mais miséria, e a gente vai ver um mundo bem melhor. Então é isso, gente. Que a piedade, né, a compaixão, ela entre no coração de cada um de nós. Muito obrigado. Mais uma vez, vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer por cada palavra, por cada ensinamento, pedindo que cada irmão possa levar para casa tudo aquilo que veio buscar, cada um na medida do seu merecimento. E agradecendo sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos